Olá pessoal, bem-vindo novamente ao canal do Doc para mais uma apresentação que nós vamos fazer hoje, completando as informações de uma aula anterior, que é uma aula sobre conceitos mais básicos. Aqui nessa apresentação eu também vou abordar alguns aspectos um pouco mais de um nível, digamos, intermediário, além de um nível básico para conhecimento de opções, falando um pouco mais sobre as gregas, desde a sua parte básica até alguns conceitos da relação entre elas e relações com o tempo e como aplicar isso na prática. Vamos lá? Então, somente lembrando, esse slide vocês já viram em outras aulas aqui do canal. O que gera lucro e prejuízo em calls, em puts, se você está vendido ou comprado e assim por diante. O que eu gostaria de frisar nessa apresentação é que toda essa variação aqui, ela obviamente não é tão simples de nós avaliarmos no dia a dia quando você trabalha com opção, porque existem algumas características próprias das opções, que já foram muito bem estudadas e que nós vamos conversar bastante hoje, que são as famosas gregas, né? E o que são essas gregas das opções? As gregas basicamente são todas essas letras aqui, delta, gama, vega, teta, rho e mais algumas, né? Existem as que são classificadas como de primeira grandeza e a de segunda grandeza, mas nada mais são do que estudos matemáticos que levam em consideração as mudanças ou de preço, ou de velocidade do preço, ou de volatilidade, ou do tempo, ou de taxa de juros. E em cima disso, elas vão se relacionando tanto com o ativo objeto do contrato, como entre elas, para direcionar o preço das opções nos modelos matemáticos que mais se conhece hoje no mercado. Então, as principais são a delta, gama, vega e teta, e é delas que nós vamos falar mais, mas existem outras também que a gente vai mencionar. Isso aqui eu não vou entrar em detalhes nesse slide. Se você quiser ver isso aqui com mais cautela, pausa o vídeo e depois anote isso. Tá? Eu tirei isso aqui do site em Trading Campus, que é uma introdução que eles têm à opção em grega, as gregas das opções, no site que é muito boa, é um quadro bem resumido, falando sobre os efeitos de cada uma em termos da maturidade dela no vencimento, na volatilidade e assim por diante. Mas observem como são intricadas as gregas e como elas também se relacionam com o tempo de vencimento, com o fato da opção estar dentro do dinheiro, fora do dinheiro ou no dinheiro e assim por diante. Nós vamos resumir nessa aula as funções mais importantes de cada uma. Então, isso aqui é o grande resumo das 4 principais gregas, tá? Que são as 4 principais dimensões quando a gente está falando em risco nas opções. É delta, gama, teta e vega. Delta e gama se relacionam ao preço da ação. O teta se relaciona ao tempo que vai decorrer esse contrato e o vega se relaciona à volatilidade no valor da opção. Volatilidade que é um comportamento inesperado dos mercados, é o quanto isso daí vai flutuar. O delta, ele mede o impacto de uma mudança no preço da ação, no valor do prêmio da opção. O gama, ele vai medir a velocidade da mudança do teta, ou seja, a aceleração na mudança do delta. Ok? O teta, ele mede o impacto da passagem de tempo no prêmio da opção. Então, lembrar que a opção é um ativo que vai perdendo valor com a passagem do tempo. E o vega mede o impacto da mudança na volatilidade no valor da opção. Então, vamos começar pelo delta. O que é o delta? O delta representa a mudança no preço da opção para cada $1 de mudança no valor da ação. Então, eu estou lá com a ação a $100, e você tem uma call que vale, por exemplo, $5 e ela tem um delta de 30, ok? O que acontece se a ação subir para 110, ou seja, ela aumentar $10? A sua opção, ela subiu 3. Por que subiu 3? 30% dessa diferença de preço, de 110 para 100, ok? Então ela vale agora 8. Os valores do delta variam de 1 a menos 1, ou 100% a menos 100%, dependendo
da convecção empregada. O delta pode ser visto também como a probabilidade daquela opção acabar no dinheiro, dentro do dinheiro, na data de vencimento, ou em outras palavras, a chance de você exercer ou ser exercido, ok? Esse é um conceito muito discutido, não é bem assim, mas de uma forma prática, muitos traders observam o delta desta maneira, incluindo eu que estou falando para vocês aqui. As opções ATM, que são no dinheiro, elas têm um delta de 50%. As opções dentro do dinheiro têm um delta que varia de menos 100 a menos 50 nas puts e de mais 50 a mais 100 nas calls. E as opções fora do dinheiro têm um delta que varia de menos 50 a 0 nas puts e de 0 a 50 nas calls. O gama representa a velocidade na mudança do delta, que, por sinal, muda constantemente, né? Porque os preços estão mudando constantemente no ativo. Então, isso aqui é uma definição clássica. O delta mede a velocidade da mudança no preço da ação, interferindo no prêmio. E o gama é a aceleração dessa velocidade. Então, para aquele nosso exemplo lá, com a ação a 100, você tem uma call que vale 5 com delta de 30%. A ação subiu para 110, então a sua opção ela subiu $3, então agora ela vale 8, tá ok? Se o gama dessa opção é 10%, um gama bem alto, diga-se de passagem, o papel subindo $1, o delta vai mudar de 30% para 40%. Então observem que o delta ele tem relação com o preço do papel e o gama com a mudança no delta, ok? Claro que o estudo é teórico e está considerando que as outras variáveis não estão mudando. Isso aqui é só para efeito didático. As opções com maior gama são aquelas no dinheiro, que é onde o delta é 50%, porque elas podem ir para qualquer lado assim que mínimas mudanças de preço ocorram. E as opções com menor gama são as opções ou muito no dinheiro, ou muito dentro do dinheiro, ou muito fora do dinheiro. O gama de uma opção é importante porque justamente o preço não é constante na ação, ela sobe e desce. O delta aumenta e diminui, que é a medida da opção, a grega da opção que fala, que relaciona o prêmio e o valor dela com a mudança no ativo, o delta aumenta e diminui conforme os movimentos de preço no papel subjacente. Como o delta é essencialmente o valor da posição no papel, o gama, portanto, ele vai informar para a gente a rapidez com que a sua posição pode aumentar ou diminuir de valor, de acordo com os movimentos do ativo subjacente. Então isso aqui é importante. É importante porque a gente tem uma noção de position risk, qual que é o risco que você está no posicionamento da tua carteira, observando o gama. Então o gama vai mostrar para a gente a flutuação de valor de uma opção em relação aos movimentos no ativo. E é por isso que observando o gama você vai saber qual é a tua chance de ter uma mudança grande ou pequena no delta da tua posição como um todo, ok? Então agora começando a ler um pouquinho dos gráficos, isso aqui realmente é bastante importante e depois eu vou mostrar um pouco na plataforma como que a gente consegue ver isso numa forma mais prática, né, no dia a dia. Tá? Então a relação do delta com gama versus tempo, por exemplo. Né? Então aqui eu estou pegando o exemplo de uma call de strike 25. Então o 25 aqui que é o preço do papel, essa linha verde aqui tracejada é a call no dinheiro. Então se eu observar no dinheiro aqui, ó, o meu delta aqui está mais ou menos na metade da curva. Tá? Então, ou seja, a minha call nesse exemplo no dinheiro, ela tem um delta de 50%. E o gama? O gama é maior sempre na opção dentro do dinheiro. Então essa aqui é a curva do gama, essa linha azul. Ok? Então aqui, perto da região ATM, da região no dinheiro, da opção, o gama é sempre mais alto. E quando você vai indo para as caudas, quanto mais ITM tiver, quanto mais dentro do dinheiro, ou quanto mais fora do dinheiro tiver, menor vai ser esse gama. Tá ok? O gama com relação aos dias antes do vencimento, também quanto mais se aproxima, maior vai ser esse gama. Então aqui, ó, com 2 dias antes do vencimento, o gama é muito grande. Okay? Qualquer coisa pode acontecer. Isso é muito importante. O risco de gama próximo do vencimento é extremamente alto. E isso é importante quando a gente for pensar em trades mais para frente.
Tá? Qual é a relação do gama com os strikes? Com ele estar no dinheiro, fora do dinheiro ou dentro do dinheiro? Tá? Então aqui nós estamos com 3 gráficos mostrando. Esse gráfico azul mostra aquela curva que vocês já viram antes, que é o gama de uma opção dentro do dinheiro, uma TM em 25, como que seria a curva desse gama. Então aqui é só para reforçar o quanto que estariam as opções dentro do dinheiro, ITM, que é essa curva vermelha, e as fora do dinheiro, que seria essa curva mais verde escura. Tá? Então observem que o gama delas aqui estaria bem baixo, tá? 0,05. Então lembre-se disso. Realmente o gama maior que tem é o gama das opções no dinheiro. Okay? E quando você vai fugindo tanto o ITM quanto o OTM, você vai ficando com gama menor. Tá? E aqui está exemplificado isso. E o gama com relação ao tempo de vencimento e à volatilidade. Né? Quando é que aumenta a chance da gente ter uma opção que termine dentro do dinheiro? Né? Ou seja, se você está comprado, você quer que a tua opção tenha valor, você quer que ela termine dentro do dinheiro. Se você está vendido, é o contrário, você quer que ela termine fora do dinheiro, OTM, para que você colete todo aquele prêmio seu. Tá? Então, quando a gente adiciona tempo e quando a gente aumenta e quando a gente observa o aumento da volatilidade num contrato de opções, isso vai aumentar o gama. Então vamos observar aqui, ó. Quando a gente está com 30 dias antes do vencimento, que é essa curva azul, vocês observam que a curva do gama ela é bem plana. Tem um nome para isso que nós vamos ver no próximo slide, tá? Para quem gosta muito aí, quem é fascinado para os nerds de matemática. Quando você tem 15 dias antes do vencimento, mais ou menos é essa aqui, a curva do gama. É uma curva que se aproxima muito da curva de distribuição normal. E quando você está próximo do vencimento, olha o pico que tem essa curva do gama. Tá? Então, quanto mais vai chegando próximo ao vencimento, mais vai aumentando o gama dessas opções, principalmente no dinheiro. E é por isso que essa relação aqui é muito sensitiva com o tempo. Isso tem tudo a ver com a gente entrar e sair de alguns tipos de trades, como vocês vão poder observar em outros vídeos do canal. E a sensibilidade ao índice de volatilidade, né? Ou a volatilidade do papel. Igual. Então, quando você tem uma volatilidade alta e a volatilidade vai caindo, isso aqui também é diretamente ligado ao gama. Quanto menor a volatilidade, maior vai ser o teu gama. Ok? Então, vol e tempo de vencimento tem o mesmo efeito no gama. Tá? Então, essas são as curvas do gama. Então, observem que quanto menor a volatilidade, maior vai ser o gama. Ok? Existe até um nome para isso, como eu mencionei. Então, quando esse pico é muito agudo, quando tem uma montanha muito grande aqui, a gente vê nas opções com vencimento se aproximando, isso é chamado leptocurtose. A platicurtose, que é essa parte azul, como se fosse plano praticamente, é quando você está bem afastado do vencimento. E a mesocurtose é quando você está no meio do caminho. A passagem do tempo ou diminuição na volatilidade agem como se estivessem puxando essa curva para cima. Então, se observe aqui, eu chego nessa linha cinza, se eu pego essa linha azul e imagine aqui que você vai puxando ela para cima. Tá? Ou seja, eu vou chegando próximo do vencimento. Então, a passagem do tempo ou a diminuição da volatilidade, ela vai agir como se estivesse puxando isso para cima no gráfico do gama e vai fazer com que as duas caudas dos dois lados fiquem mais planas. Então vocês observem aqui, ó, como o gama é bem baixinho aqui, ó, tá? Nessas duas pontas. O gama da ATM tende a aumentar, das opções no dinheiro, mas o gama ITM muito dentro do dinheiro e muito fora do dinheiro vai diminuir. O gama é maior quando a volatilidade é menor, ou então quando há menos dias até o vencimento, quando está muito próximo. Mas note o seguinte, ó, como isso aqui vai ficando muito próximo uma da outra, quando você vai ficando extremamente fora do dinheiro ou extremamente dentro do dinheiro, o gama também vai ser menor. Tá? Então isso aqui tem mais implicâncias quando você está trabalhando, principalmente com grandes posições, e que você espera que o preço do papel mude muito. Se você for muito longe do dinheiro, esse gama começa a ficar bem baixo. E também não te ajuda muito se você quiser estar numa operação gama positivo. Então, as posições com gama positivo, elas são consideradas posições relativamente seguras.
Ou seja, ela vai gerar deltas que se beneficiam do movimento de subida ou descida do papel. Você está com uma call ou com uma put. Posições com gama negativo, elas podem ser perigosas. Ela vai gerar um delta que vai ela irá gerar um delta que vai prejudicar o movimento de subida, que vão ser prejudicados pelo movimento de subida ou descida do papel. Tá? Claro que nem todas as posições com gama negativo são perigosas, aqui são só 2 exemplos, né? Um short straddle que é descoberto, que não tem as pontas travadas, clássico, é uma operação perigosa, porque as duas pontas estão abertas para que se o papel explodir para cima ou para baixo, você tenha um prejuízo grande nessa operação. E uma borboleta longa no dinheiro, que também é negativo, ela geralmente tem um risco muito menor, porque geralmente você faz comprando e o teu risco máximo é aquele risco que você gastou, é o dinheiro que você gastou na compra dessa butterfly. A terceira mais importante é o θ. O θ é uma medida da depreciação, e eu coloquei aqui também valorização, porque se você está vendido é uma valorização, você está recebendo esse θ, da opção que ocorre com o passar do tempo. Então lembra que se você está comprado numa opção, o θ, que é o desgaste do tempo, vai contra você. Ele geralmente é expresso num número negativo para quem está comprado e se você vendeu, ele é expresso num número positivo. O θ de uma opção ele vai sempre refletir o valor pelo qual ela diminui de preço por dia. Então se eu tenho um θ de -1, por exemplo, quer dizer que $1 está perdendo a opção por dia que está passando em se acreditando que todas as outras variáveis são estáveis, né? Então isso tudo é na teoria, tá ok? E lembrar sempre disso, uma opção ela só vai perder o valor extrínseco dela pela passagem de tempo. Por isso que as opções dentro do dinheiro, elas perdem menos com a passagem de tempo, porque elas já têm um valor intrínseco próprio delas, ok? As opções que mais vão perder são as opções fora do dinheiro, porque elas só têm valor extrínseco, ok? E o Vega, que é a quarta grega de primeira grandeza, ele expressa a mudança no tempo de uma opção, no preço de uma opção, desculpe, para cada 1% na mudança na volatilidade. Tá? Então, lembrar sempre disso, as opções tendem a ser mais caras quanto maior for a volatilidade. Sempre que a volatilidade aumenta, o prêmio dessas opções vão subir e quando a volatilidade cai, o preço dessa opção também vai cair. Tá ok? Então a volatilidade, o Vega, é muito importante de você saber, porque é isso aqui que vai direcionar um monte de estratégia. Inclusive, nós vamos ter aulas mais para frente explicando o que é o trading de volatilidade ou os trades de volatilidade, porque você pode muito bem comprar volatilidade quando ela está barata, vender volatilidade quando ela está cara, com operações seguras e operações que vão te dar um retorno constante e que em determinados momentos podem até te dar um lucro muito substancial. Isso aqui eu vou citar rapidamente, que vai ser objeto de outra aula. Existem outras variáveis como a Volga e a Havana. A Volga é a volatility gamma, né, que é a razão de mudança por unidade na mudança do Vega, na volatilidade. Eu não vou entrar nesses detalhes aqui, é só para vocês saberem que existem nesse momento e nós vamos abordar isso aqui em outras ocasiões. Isso aqui tem muito a ver com entender as curvas de Skew, a diferença de preço de call e de put. Então nós vamos ter uma outra aula especificamente falando sobre isso. Esse aqui é o grande resumo que você tem que guardar, ok? A relação das gregas, positiva ou negativa, de acordo com as estruturas básicas de opções. Call comprada, call e long, posições compradas na call e na put, posições vendidas na call e na put. Ok? Então, se você tem uma posição comprada numa call, o teu delta é positivo, porque sempre que o papel sobe, está te beneficiando. O teu gama é positivo, porque se esse papel subir rápido, melhor ainda para você. O teu θ é negativo, porque a cada dia que passa, se tudo fica parado em termos de preço, você vai perdendo dinheiro. O teu Vega é positivo, porque quando a volatilidade aumenta, você está lucrando na tua call. E o Rho é positivo. Essa aqui é a parte de juros, não tem uma interferência tão direta
e nas próximas eu não vou nem citar, ok? Se você está comprado numa put, o teu delta é negativo. Se o papel desce de preço é que te beneficia. O teu gama também é positivo. Então observem que nas posições compradas o teu gama é sempre positivo, porque se o papel se mexer para o lado que você quer, você está, e se mexer rápido, você está ganhando com isso, ok? O teu θ é negativo, como toda posição comprada, porque a cada dia que passa você perde dinheiro. E o teu vega é positivo, porque aumentando volatilidade, como em toda posição comprada, você aumenta o teu ganho. E se você está vendido numa call? Se você está vendido numa call, o teu delta é negativo, você quer que o papel caia de preço. O teu gama também é negativo. Por quê? Porque você, idealmente, não quer que esse preço se desloque tanto, ok? Porque já que você está vendido, se tudo ficar parado, você já recebeu esse valor da venda, então está tudo ótimo, lindo, maravilhoso até o vencimento. Então, posições vendidas, se você está vendido, você torce para que esse papel não se mexa com velocidade. Esse é que é o grande segredo de quem está vendido. Quem está vendido também, tanto em call como em put, tem um θ positivo. À medida que o tempo vai passando, aquela opção que você vendeu vai perdendo dinheiro e você já embolsou esse prêmio. Ok? E também quem vende tanto uma call como uma put acaba querendo que a volatilidade diminua, por isso que normalmente você vende quando a volatilidade está cara e o ideal é que ela caia. Então quando a volatilidade cai, a tua venda começa a ficar interessante porque você vendeu por um valor mais caro e isso vai acabar ou OTM, sem valor, e vai expirar, ou então você vai recomprar ela por um preço mais conveniente. Ok? Então esse aqui é o grande resumo das gregas. O delta é positivo para quem quer que o papel suba, no caso de uma long call ou de uma short put. O gama é positivo para quem está comprado, numa long call ou numa long put. Se você está vendido, está short, você quer mais é que o papel fique parado no preço. Então é por isso que se você trabalha com venda, você torce para que a coisa não se mexa. Lembrar que o θ é positivo para quem está vendido, ou numa short call ou numa short put. Se você está comprado, se é uma posição longa, a passagem do tempo faz a tua opção perder dinheiro. O vega é sempre positivo para quem está comprado, ou numa long call ou numa long put. Então isso aqui é importante de ser lembrado, porque se a volatilidade aumenta, isso favorece você. Quem está vendido quer que a volatilidade caia ou continue pouca. E pensando na call, esquecendo o Rho, que fala sobre juros, se você está numa long call, tudo é positivo. O teu delta, o gama e o vega, menos o teu θ. E se você está numa short call, vendido numa call, tudo é negativo, delta, gama e vega. Só o θ que é positivo e está a teu favor. Okay? Isso aqui é um resuminho para você guardar fácil como trabalhar com as gregas. Agora eu vou mostrar aqui na plataforma como que a gente consegue ver isso de uma forma mais interessante e bem prática. Então aqui pegando o exemplo de Bristol Myers, que está com o preço da ação na faixa de 50, e eu estou aqui simulando uma compra de uma call nesse preço de 50, uma call ATM, ok? Então aqui nós estamos com uma call no dinheiro num papel de 50, ok? Aqui na plataforma eu já consigo observar o delta dela. Olha o delta, ó. Observe que quanto mais dentro do dinheiro, lembra que a gente estava conversando na outra aula, né? Então aqui do lado esquerdo estão as calls, do lado direito, do lado esquerdo estão as calls e do lado direito estão as puts. Eu estou pegando o vencimento mensal de março, que é daqui a 32 dias, tá? Essa linha laranja, ela divide as calls daqui para cá, é fora do dinheiro, que os preços estão maiores, e dessa linha para baixo, com preços menores, são as calls que estão dentro do dinheiro. Então as calls que estão dentro do dinheiro são as que têm o delta maior. Ok? Por que o delta maior? Porque elas já têm valor intrínseco. Se o papel está 50,
e eu estou pegando aqui uma call de strike 42, ela já tem um valor intrínseco. Tá? Então o delta aqui ó, é quase igual ao delta do papel, né? Que é 100. Tá? Então o delta do papel ele vai diminuindo à medida que o preço sobe. Aqui, ó. Tá? Fácil de ver isso. Ok? Para o lado da put é o contrário. Mas o que interessa hoje é a gente ver as curvas. Tá? Para você entender isso na leitura do gráfico. Então vamos lá. Vamos ver as curvas dessa call aqui no valor, no strike 50. Se eu fosse comprar essa call aqui, eu gastaria $2,35 no strike 50. Ok? E essa é a curva de profit loss de uma call. Você quer que o papel suba. Então, para ficar nessa área verde aqui, o papel tem que subir. Ok? Se ficar para baixo aqui, você perde o teu dinheiro. O máximo que você perde é os teus 2,35. Então, olha como funciona a curva do delta, né? Olha aqui que bacana. Então, o delta é positivo. Então, vamos ver aqui numa simulação de preço 55. Tá? O delta estaria aí na faixa de 81. Delta da tua call de 50. Então, olha, não confunda isso. Se o preço chegar a 55, a tua call de 50 vai estar dentro do dinheiro. E vai estar dentro do dinheiro quanto? Em 81 de delta. 81% dentro do dinheiro, ok? Então não confunda a outra tabela com esse gráfico. Então aqui, ó, tudo que está aqui para cima é positivo. Então o delta aqui é positivo, ok? Como vai ser o gama dela? Nós falamos de uma opção comprada, então o delta é positivo e o gama também é positivo. Então está aqui a curva do gama positivo. E bem aqui na tua opção no dinheiro é onde nós estamos encontrando o maior pico de delta. Ok? Então, quanto mais for para frente, essa linha roxa é o gama, mais vai diminuindo esse delta. Olha aqui, ó, um delta aqui na faixa de 70 ele é 0,07. E quanto a esse delta aqui na ATM? Está aqui na faixa de 6,7 mais ou menos. Tá? Bem mais alto. O que acontece... Se eu pegar, lembrando dos nossos gráficos, se eu pegar com relação ao gama, uma data de vencimento mais longa, vamos guardar esse número aqui, 6,7. Eu vou mais para frente agora. Vou lá para o vencimento de abril. Ok? Então está aqui o vencimento de abril. Caiu o meu gama. Ok? Então, quanto mais próximo eu estou da data de vencimento, olha aqui, eu estou colocando um vencimento. Vamos colocar um vencimento próximo aí, que é o vencimento dessa semana. Olha aqui o meu delta, ó, o meu gama. O meu gama está em 18,93 dessa opção de 50. Altíssimo, tá? Então tudo pode acontecer daqui a 4 dias. E eu vou esticando o tempo para frente, ó. 11,94, 9,53, 7,97, 6,7. Tá? Então quando você vai alongando o tempo, vai diminuindo o teu gama, ok? Vamos ver agora a curva do θ, tá? Então o θ, como era de se esperar, como é uma call comprada, o θ é negativo, tá ok? E onde é maior o θ negativo? Onde é mais negativo esse valor? Na opção no dinheiro. Então aqui é a opção em 50, que é a opção no dinheiro, menos 3,78, ok? Então aqui, numa opção mais longe, menos 0,03, menos 0,31 desses dois lados, ou seja, o θ vai ser sempre maior na opção no dinheiro. E o Vega? Como dissemos anteriormente, o Vega é positivo. Então quem está comprado, está aqui o gráfico dela, numa call, o Vega é positivo. Subiu essa volatilidade, você está bem. O que acontece se eu vender agora? Vamos aqui para o nosso lado na tabela, trazer isso aqui para uma venda. Trazer isso aqui para uma venda de uma call. Ok? Então vamos voltar para a nossa curva. Estou vendido na call, então meu delta negativo. Estou vendido numa call, meu gama também negativo. Estou vendido numa call, meu Vega também negativo. E a única coisa que é positiva para quem está vendido numa call das gregas principais é o θ, que ele é positivo.
ok? Então acostume-se a observar sempre os gráficos. As plataformas hoje, elas dão muito mesmo, muita chance de você observar e estudar até durante o dia a dia, enquanto você monta as suas operações, porque isso é bem importante para você, com o tempo, ficar craque e saber dominar o universo das opções, ok? Um grande abraço do Doc e não deixem de assinar o canal e, se gostarem, divulguem o vídeo e assinem o canal do Doc. Grande abraço a todos.